Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição um panorama através de várias entrevistas sobre a Conferência dos BRICS no século XXI, com a participação de especialistas do Brasil, da Índia, da China, da Rússia e da África do Sul. Encerramos o programa com mais um episódio do CECID Cena Aberta, falando sobre a produção de vinhetas. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Voltamos já, nos aguarde. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Começamos o programa falando com o professor José Carlos de Assis, presidente do Intersul. O Intersul e a COP organizaram a Conferência BRICS do século XXI. Vamos à entrevista. O programa Outro Olhar ouve agora o idealizador e o principal organizador do evento BRICS no século XXI. Professor José Carlos de Assis, qual a sua avaliação do encontro? Olha, ele atingiu plenamente o que a gente queria. Quer dizer, nós queríamos mostrar que, dentro de um consenso entre os países BRICS, que há uma alternativa à política econômica neoliberal. Quer dizer, isso já estava se revelando na prática. Quer dizer, a performance dos países BRICS revela uma superioridade muito grande em termos de economia e em termos sociais, com comparação, por exemplo, que grande parte da Europa, né? Ou a Europa quase toda, né? É melhor, inclusive, que os Estados Unidos, que tem tido uma pequena recuperação nos últimos meses, né? Então, isso significa que há uma alternativa ao neoliberalismo, porque esses países, embora nem todos pratiquem uma política inteiramente antineoliberal, em grande parte eles praticam essa política antineoliberal. Por exemplo, o caso nosso, que nos interessa mais de perto, o Brasil, nós temos algumas políticas nossas ortodoxas no plano, por exemplo, monetário, né, a questão da taxa de juros, mas em compensação a nossa política fiscal tem características expansivas, quer dizer, quando você está numa situação muito ruim em termos de economia, o Estado tende a gastar mais. O Estado tem que gastar mais, porque é a forma como ele pode estimular a renda, o emprego e o investimento. Então, é importante esse tipo de política. Embora não estejamos investindo
o que historicamente, nos anos de crescimento acelerado, a gente investia, a gente tem tido uma taxa de investimento razoável, sobretudo essas ligadas mais recentemente à questão de Copa do Mundo, infraestrutura, portos. Há um investimento em curso razoável. E isso faz com que a economia, embora não tenha crescido muito, esteja crescendo alguma coisa, o que em comparação com a Europa é muito melhor, né? Do ponto de vista desse relacionamento, você reuniu aqui personalidades intelectuais desses 5 países dos BRICS. Como você viu essa interação entre eles para definir esse documento, que tem o nome de Consenso do Rio? Isso tem alguma coisa a ver com o Consenso de Washington? Não, é claro, esse nome, a gente deu esse nome justamente por causa do Consenso de Washington. Quer dizer, o Consenso de Washington, décadas atrás, estabeleceu as bases doutrinárias do neoliberalismo, né? Que era uma espécie de consenso tirado entre o pessoal do FMI, o pessoal do Banco Mundial, do Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, né? da Europa, do setor financeiro londrino. Então, isso que se chamou Consenso de Washington, e que na verdade funcionou como tal, porque impôs a maior parte do mundo os seus ditames, né? E não foi por outra razão que quando caiu tudo junto, né? A partir de 2008, mas usamos essa ideia de consenso do Rio para dizer o seguinte: nós temos alternativa a isso, né? Nós temos na prática uma alternativa a isso, e nós temos também do ponto de vista doutrinário, né? É um pouco a ideia de você ancorar alguma coisa que está sendo feita já na prática a uma doutrina estabelecida em confronto com o Consenso de Washington, né? Essa que foi a ideia, e isso que resultou. Quer dizer, a discussão do documento que nós fizemos, quer dizer, foi uma discussão fluida, né? Não tinha praticamente, não teve ninguém contra, né? Ao contrário, quer dizer, as pessoas queriam acrescentar algum elemento que achavam mais importante, e que foi acrescentado, e portanto saiu como um consenso desse grupo, né? De intelectuais e de economistas e de, né, especialistas que esteve aqui presente no Rio de Janeiro. E isso aí é o seguinte: a gente não escolheu porque era contra o Consenso de Washington, a gente escolheu porque eram figuras de prestígio, figuras notáveis na China, na Rússia, né, na África do Sul e na Índia, né? O fato de concordarem significa um grau de aderência muito grande a essas propostas alternativas ao velho Consenso de Washington, que caiu de maduro, mas que ainda a ideologia é muito complicada. Quer dizer, os processos ideológicos são muito resistentes. A despeito do fracasso do que se chama Consenso de Washington, ou do fracasso da ideologia neoliberal, ela está aí ainda. Quer dizer, aparece gente dizendo: temos que fazer reformas liberalizantes, temos que liberar não sei isso, temos que... Então, sempre aparece alguém isso. Quer dizer, no caso da China, a China tem controle de capitais, o que faz muito bem, querem derrubar o controle de capitais da China. Por quê? Por causa do princípio da liberalização monetária, né, dentro da ideia do Consenso de Washington, né? Então essa teimosia em querer nos impor modelos de fora continua, né? E justamente por isso nós organizamos essa conferência. Organizamos para dizer o seguinte: olha, chega, não tem mais isso. Quer dizer, nós temos alternativa, né? Nós estamos indo bem sem vocês, né, nos importunarem com seus conselhos de países fracassados. Professor, o senhor falou dos 4 países: Índia, China, África do Sul e Rússia. E o time de brasileiros que aqui esteve, o que o senhor poderia dizer? Não, teve um time espetacular, né? Teve o Samuel Pinheiro Guimarães, teve o professor Cassiolato, teve o professor Teotônio dos Santos, né? Dark Costa, né? Teve Elias. O Luiz Pinguelli Rosa, né? O Elias, que foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, e que hoje é representante do BNDES lá no
em Brasília. Tito Riffe, professor Tito Riffe também, excelente, grande especialista em política agrícola, né? Então, foi um time de primeira que a gente conseguiu reunir, né? Outros até estavam para vir, mas não puderam, por razões de saúde, mas estão aí. E o que eu distingo por conta da minha parceria na organização do evento é o do professor Luiz Pingueri Rosa, né, que teve 2 importantes participações no evento. Agora, o que você poderia dizer, em particular, com a participação dos estudantes de Relações Internacionais no evento? Isso foi uma surpresa para mim quando eles se organizaram lá na Paraíba, né? Universidade Estadual da Paraíba, onde eu dou aula, sou professor de Economia Internacional. Eu não esperava de forma alguma, né? Os estudantes reuniram lá, junto lá com o diretório, né? Pediram à universidade um ônibus e vieram. Quer dizer, uns 30 e poucos, né? 40 vieram de João Pessoa até o Rio de Janeiro para participar da conferência. Foi uma coisa espetacular. Para mim foi ótimo, excelente. E para encerrar, professor, como o senhor viu a repercussão e a participação aí da divulgação na mídia, nessa mídia comercial? Como é que o senhor viu a participação das notícias do evento na mídia? Olha, eu não estava esperando grande coisa, porque, na verdade, essa coisa do neoliberalismo é muito bem assentado, né? Quer dizer, isso você não muda as pessoas muito facilmente, não. Mas, por incrível que pareça, você teve alguma divulgação na mídia, né? Está tendo, quer dizer, eu acho, inclusive, que teremos uma excelente cobertura da Carta Capital, né? Que ficou de dar algumas páginas de cobertura do evento, né? Normalmente esse evento teria uma cobertura grande da mídia se fosse um evento neoliberal. mas eu não reclamo de forma alguma, quer dizer, o trabalho feito pela nossa assessoria de imprensa foi muito bom e mesmo que não tenha aparecido, apareceu nas reportagens, quer dizer, apareceu dos jornalistas, foram contatados, foram informados disso. Quem não veio ou quem não quis dar a nota é porque não quis, não porque não tivesse conhecimento, porque nós informamos a todos. E uma ultimazinha, é claro que o evento acaba de se encerrar, ainda não se tem uma perspectiva para o futuro, mas o que o senhor poderia dizer, isso vai continuar, esse tipo de articulação? Vai continuar, vai ter consequências. Nós inclusive, começamos a organizar um grupo aqui para pensar em programas concretos para frente, né? Vai ser delineado, quer dizer, conceituado, né? A gente tem uma ideia geral do que se trata, um grande projeto estratégico envolvendo Brasil, Unasul e BRICS. Então, isso vai continuar. E além do mais, quer dizer, o site vai ficar permanente na internet, quer dizer, e a gente vai continuar interagindo, esse grupo que teve aqui, a gente vai continuar interagindo num site bilíngue, quer dizer, português e inglês, né? Então, terá consequência. Obrigado. Agora nós vamos mostrar uma entrevista com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que foi um dos palestrantes da Conferência BRICS no século XXI. Outro Olhar vai ouvir agora o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um dos principais intelectuais do nosso país. Amigo das TVs comunitárias, conhece o nosso grande amigo Beto Almeida lá de Brasília e participando aqui da Conferência BRICS no século XXI. Samuel, como o senhor avalia esse encontro? Qual a importância para o trabalho dos BRICS? Eu acho que é um encontro muito importante. Conseguiu promover uma troca de ideias entre acadêmicos e alguns funcionários dos 5 países dos BRICS. Isso é muito importante porque foi um debate muito franco, mostrando as dificuldades que há para que os BRICS possam avançar, né? E, digamos, tivemos uma notícia extremamente auspiciosa durante a conferência, que foi o acordo entre a Rússia e a China.
que é o maior exemplo de colaboração dos BRICS, né? Esse é um acordo que ele cria um novo cenário na questão da energia a nível mundial. A Rússia consegue um novo ciclo seguro de petróleo e gás, né? Ou melhor, a China consegue um novo ciclo seguro sem ter que passar pelo mar, sujeito à intervenção dos navios europeus. E a Rússia conseguiu um novo mercado ameaçado pela posição da União Europeia e dos Estados Unidos. Foi algo extremamente importante. A própria dimensão do acordo se estima em 400 bilhões de dólares, sabe exatamente? Se estima em 400 bilhões de dólares. Então, de toda forma, a troca de ideias nesse cenário foi muito importante, porque eram da área financeira, especialistas na área financeira, na área do meio ambiente, na área da governança, uma dúvida na área eu geopolítica. acho que eles devem mandar isso. Os países BRICS, isso foi uma oportunidade interessante de conhecer, verificar um pouco as opiniões. E embaixo o documento. O senhor, que é um especialista no tema dos BRICS e outras relações internacionais, como o senhor avalia a situação dos BRICS em si? A sua opinião? Eu acho que é uma situação bastante boa, né? Porque à medida que o tempo passa, que as reuniões se sucedem, os países do BRICS conseguem definir iniciativas comuns. Será o caso do Banco do BRICS, e como é o caso de uma espécie de fundo, mas é um fundo de reservas para eventuais de balanço de pagamento. São duas coisas extremamente importantes que afetam a hegemonia dos países envolvidos ao criar alternativas ao Fundo Monetário e ao Banco do BRICS. Para encerrar, os BRICS se reúnem, os chefes, parece que o chefe de Estado, logo após a Copa do Mundo, aproveitando aqui a estada no Brasil. Como o senhor, que expectativa o senhor vê dessa reunião? A expectativa é que sejam aprovados, por exemplo, esses dois temas. Esses dois temas, a criação do Banco dos BRICS. Agora, ele quer que nós, em separado, serão, se espera, serão aprovados nessa reunião. Naturalmente, isso só se pode concluir depois da reunião, né? Mas a expectativa é essa, a informação que eu tenho. E isso são duas questões muito mais importantes do que as pessoas, às vezes, percebem. O Banco Mundial é um instrumento dos países altamente desenvolvidos para influir na política interna dos países subdesenvolvidos, através das condições que eles estabelecem para dar empréstimos. Então, o Banco dos BRICS não funcionará com esse tipo de condições. Então, os países subdesenvolvidos terão a oportunidade de obter empréstimos para obras de infraestrutura e ambientais sem terem que se submeter a essas condições. Essas condições refletem uma visão neoliberal da economia e da política. Isso afeta todo o sistema de dominação dos países desenvolvidos em relação aos países subdesenvolvidos. É uma coisa fundo. Caso o fundo se aplica somente aos países BRICS, né? Mas é a mesma coisa. Hoje em dia, para obter o apoio do Fundo Monetário, é necessário submeter as condições que o Fundo Monetário estabelece. Esse fundo não terá essa condição. Os instrumentos de dominação são muito variados, muitas vezes através de organismos internacionais. Você vai, por favor, obrigado. De nada. Outro Olhar vai fazer um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém
é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Fizemos uma entrevista com a delegação chinesa presente na Conferência BRICS no século XXI. Vamos mostrar agora para você. O programa Outro Olhar está aqui na Conferência dos BRICS do século XXI e estamos aqui falando com a delegação chinesa que participou do encontro de 4 dias no Rio de Janeiro. Qual a expectativa de vocês, qual a importância que vocês analisaram desse encontro aqui no Rio de Janeiro que vocês acabam de participar? This is a very important conference and we discussed a lot of topics, especially the economic and geopolitics and environment and food security. So basically we have read a lot of consensus on it and we think that BRICS are very important and we also talk about the future of BRICS, especially the bank of BRICS and the fund of BRICS. And we enjoyed the conference very much. I think at the conference we really have some different debates and opinions, but we all agree to differ. And also it's the great opportunity for us to construct the mutual trust and the mutual respect. Actually, we Chinese delegation really learned a lot from the conference, not only from the Brazilian experts and also the Russia, the South Africa, Indian colleagues. It's a great chance. This conference is very important for the cooperation in the future between BRICS. It's very nice meeting. I think we will have a very good discussion and a very good result during the conference, and also we meet many friends in both BRIC countries, and especially here in Brazil. I'm very impressed. Thank you. I think the conference is the first step for our cooperation. If possible, the next conference will be held in China. Ao final da conferência foi aprovado um documento como a delegação chinesa, como vocês veem o futuro desse relacionamento, desse trabalho em torno dos países que formam os BRICS. Personally, I'm very interested in the cultural diplomacy and especially the educational exchange because I'm just an educator. So I want to have more international students to come to China, and we Chinese government will function now. And also at this conference, I really just did some conversation with the students here, and I just welcome them
come to our China and also just to study even at our university. I'm very willing to write a reference on their behalf. And also a good news I want to say here, and these two guys, the scientists, they will just discuss the further cooperation with the COP this afternoon. Maybe they too will just sign the cooperation agreement with the COP. That's the great news. And also I want to say another thing is today is the birthday of professor. Of this professor. Birthday? Yeah, birthday. So I want to invite you all say happy birthday to him. Okay. Agora eu vou perguntar aqui à delegação chinesa que participa aqui da Conferência dos BRICS, agora no seu encerramento, como eles se sentiram no Brasil, se eles foram bem recebidos aqui no nosso país. This morning after the breakfast, we three just took a very short walk along the beach, and really we talked with some Brazilian people there. They're very nice, and even we make some friends here. And also we not only just make friends with the ordinary people, and also we have made great friends with the conference participants. Okay. That's it. I love Brazil. Obrigado. Thank you. Thank you. Thank you. Para avaliar como foi a conferência BRICS no século XXI, também entrevistamos o professor Teotônio dos Santos. Veja a entrevista. Nesse programa Outro Olhar, houve agora uma das figuras mais importantes do cenário da discussão internacional, que é o professor Teotônio. Professor, o senhor participou, inclusive, como conferencista, mediador, debatedor aqui nesse encontro. Qual a avaliação que já agora, no encerramento, o senhor já pode ter? É muito positivo, além das expectativas. Primeiro porque a discussão foi muito boa qualidade e tomando questões fundamentais. E segundo, que isso conseguiu ser transmitido num documento bem sintético. Eu creio que os organizadores do evento, da próxima reunião do BRICS, os presidentes, assessores, alguns desses assessores estados vão tomar muito em consideração então realmente eu creio que do seu ponto de vista, quais seriam 2 ou 3 assuntos que o senhor acha relevante que consta desse documento para a TV comunitária aqui do Rio possa, em todo o Brasil, ter conhecimento? Nós divulgaremos também esse documento, mas seria importante a sua avaliação de o que o senhor destaca nesse documento. Sim. A primeira coisa, há muita gente que pergunta por que esses países, etc. Porque são países que têm alguma coisa em comum, acima de tudo. São países que têm grande potencial de desenvolvimento e de presença na economia mundial, mas cuja possibilidades não são desenvolvidas completamente porque existe um controle da economia mundial. Instituições que não permitem que se realize plenamente esse potencial desses países, no caso brasileiro. O Brasil é um país com potencial enorme, e na África, a África do Sul, aqui do lado, e a China. A China hoje é a já tem 10 anos mais, vai ser muito mais, porque ela cresce muito mais do que a Europa. O caso da Rússia é outra grande potência, todos esses países estão, a Índia, grande potência, são todos restringidos na nossa possibilidade de desenvolvimento interno e de participação no mundo e na economia do mundo. Então, o interesse comum grande de que nós possamos reestruturar essa economia mundial, reorganizá-la
para que ela possa atender às necessidades dos nossos povos. Essa é a questão, em primeiro lugar, fundamental. E daí vem como fazer isso, como podemos estabelecer relações que levem a que nós consigamos esse objetivo. Nós vamos partir agora para o banco, vamos fazer um banco com os BRICS. Esse banco vai dispor de um recurso bastante grande e não vai fazer a política do FMI e do Banco Mundial de impor para cada centavo que eles emprestam. Existem posições que são terríveis, porque são posições que restringem a nossa capacidade realmente de avançar e de atender às necessidades do nosso povo. Nós fomos impedidos aqui por anos, por exemplo, de fazer investimentos fundamentais no banco, porque o banco não deixava. A África, por exemplo, foi destruída grande parte da economia africana por exigências do banco de integrar economias camponesas, tribais, às vezes até, que tinham sua capacidade de atender suas populações. Isso foi liquidado porque eles tiveram que entrar no comércio e na competição mundial, francamente, eles não tinham condição. E foram liquidados, e essa gente foi para a cidade e se converteu em... como também aconteceu conosco também hoje, as cidades se encheram de pessoas que perderam a sua capacidade de competição em outras partes. E assim são outras questões mais. A ideia é que o nosso banco novo vai ser um banco para que nós possamos sair dessas dificuldades e aumentar nossos investimentos naqueles setores que são fundamentais para nós. E por aí nós temos um caminho enorme para essas coisas são dois pontos muito fundamentais para ter claro de que essa formação deles não é simplesmente uma questão diplomática, etc. Não, é uma questão muito fundamental para os nossos países e vai reforçar cada país o fato de ter essa unidade. Que no nosso caso aqui, inclusive, se completa com a unidade latino-americana, que é uma das principais direções da nossa indústria, para a nossa região. Gente, tem muita gente que pensa que, bom, essa gente é muito pobre, que nós temos aqui a maior parte da riqueza do mundo está aqui na América. Tem países como a Rússia também, que tem grandes riquezas também, mas as riquezas que nós temos aqui na América são as mais importantes do mundo. Inclusive a grande riqueza que vai ser para a humanidade em 15, 20, 30 anos, que é a água. Então tem gravíssima situação de água. E nós somos aqui não só o maior rio do mundo, nós temos várias outras fontes aquáticas que são fundamentais. Para poder usar esses recursos, nós temos que usar regionalmente, porque essas coisas não são... A Amazônia não é só brasileira, não, são 8 países. O Rio Amazônia passa por 8 países, nós temos que ter uma política comum. Isso, não só a água, em outros aspectos também, mas o aquífero, por exemplo, do Paraná, toda aquela região ali isso abarca uns 4, 5 países. Então, nós temos que ter uma visão realmente continental. E o Brasil é querido, o Brasil é um povo querido, não porque nós fizemos umas guerras, uma guerra terrível que foi no Paraguai, mas em geral o Brasil se formou como uma grande potência sem ter violentado. Os Estados Unidos, por exemplo, conquistou o maior parte do México, Califórnia, Texas, etc., para converter-se nessa potência que eles são hoje. Então, foi uma história de guerras sucessivas. Nós não fazemos parte desse tipo de política, né? E isso nos converte em um país que tem a confiança de que nós podemos ajudar a criar realmente uma região que vai ser cada vez mais importante. Muito obrigado.
Outro Olhar vai fazer um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários em empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ainda falando sobre a Conferência BRICS no século XXI, gostaríamos de dizer que a participação dos estudantes de Relações Internacionais, em particular os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, foi muito importante. Mostramos agora duas entrevistas que fizemos com o Walter Ângelo e a Marina Jacques, que tiveram uma participação importante no evento. O programa Outro Olhar vai ouvir agora Marina. Marina é estudante de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e participou aqui do encontro dos BRICS no século XXI. Não só participou, ela foi fundamental para o sucesso do evento. Marina, como é que você abriu o evento falando em mandarim, que é a língua lá dos chineses? Bem, foi uma forma de recepcioná-los bem, já que poucas pessoas aqui falam a língua deles, então foi uma surpresa para eles, inclusive, ter alguém que falasse a língua deles aqui no Brasil, aqui no Rio, durante o evento. E vamos lá, mandarim, como é que você foi aprender mandarim? Eu resolvi aprender mandarim na China porque, por ser uma língua tão difícil, seria quase impossível aprender aqui com o método ocidental que a gente tem, de aulas semanais, então não seria tão produtivo. Então eu resolvi ir para lá para poder aprender, além da língua, a cultura e rever essas visões mais ocidentalizadas que a gente tem sobre a China. E o que você sentiu da China? Você gostou do que você viu? Claro, eu gostei. Quando eu cheguei lá eu percebi que era um pouco diferente do que eu tinha em mente, porque eu tinha o mesmo estereótipo que todos temos aqui, pelas leituras que nós fazemos, que são puramente ocidentalizadas. Então quando você chega lá você toma um susto, porque você nota muita diferença naquilo que é passado.
Então eu pude ver algumas diferenças na questão do tratamento, cultural mesmo, nas novas práticas deles após essa abertura. Então a China muda muito todos os dias. Então a gente tem uma visão meio defasada do que a China não é há muito tempo. Então, se você der 2 exemplos, assim, para o pessoal entender o que é essa defasagem da visão que, em média, o senso comum brasileiro tem sobre a China e o que você viu hoje. Então eu vi cidades extremamente bem estruturadas, com prédios muito altos, são megalópolis na verdade. São cidades com um serviço público impecável, sabe? Então eles também estão muito avançados tecnologicamente, eu percebi isso, todo mundo está super ligado no que está acontecendo. Estão bem mais abertos ao exterior também, então eles estão absorvendo mais algumas características da gente, mas eu percebi que a China não era aquele lugar que você chegaria e só iria encontrar templos ou pessoas assim, praticando artes marciais, sabe? Aquela visão bem, vamos fazer turismo na China, não. Eles estudam muito, eles estão avançando muito, a China muda muito todos os dias, então é muito gritante, sabe? Pra gente, todos os dias era uma diferença enorme, assim, era bem convidativo, sabe? Não era um obstáculo, era um convite, assim, para conhecer realmente o que a China era, o que ela estava me mostrando, o que ela tinha a oferecer. Então, essa representação do maior crescimento anual de todos os países do mundo ser a China tem uma certa explicação e isso não caiu do céu. Não caiu do céu mesmo. Se você for para lá, você vai perceber isso. É um país incrível, muito bem estruturado, as pessoas estão se movimentando lá, elas estão avançando cada vez mais, é incrível, eu não sei nem como é que eu descrevo, porque a gente não tem uma correlação aqui, nessa parte ocidental, que a gente possa comparar com a China, infelizmente não. Então, agora mudando um pouco para a conferência dos BRICS no século XXI, que você participou, ajudou muito na organização, o que você esperava da conferência e o que você viu agora que nós estamos encerrando? O que você poderia nos dizer sobre a importância desse evento? Então, eu acho que a questão principal foi poder ouvir dos representantes dos países BRICS o que eles tinham a me passar. Não foi ler um livro sobre, foi ouvir deles próprios o que realmente está em voga, o que está em questão e o que vem sendo obstáculo ou não, no que eles podem ajudar ou não a desenvolver esse bloco. Então foi extremamente gratificante poder ouvir de um indiano, de um russo, de uma chinesa, de um sul-africano e dos brasileiros o que eles tinham a dizer, o que eles estão pensando sobre o bloco. E você tem algum assunto ou alguma questão que você ouviu, que você participou aqui na conferência, que você acha importante destacar? Acho que essa última parte da reunião fechada, que foi tentamos elaborar um documento final, eu percebi como é difícil chegar a um consenso entre países, mesmo que sejam poucos países como nos BRICS, para desenvolver uma estratégia que o torne mais representativo no cenário global. Então eu pude perceber dentro da organização essas negociações, como elas ocorrem e como é um processo lento e mais ou menos burocrático para a gente alcançar um consenso para ter o boom do BRICS. Mas foi importante, se conseguiu chegar a um consenso? Conseguiu sim, então a gente teve 3 rodadas eu acho, de reunião aqui. A gente editou o documento, reeditou e perguntou mais opiniões para tentar compilar tudo, para abarcar da melhor maneira possível tudo que eles tinham em mente para esse evento. E para finalizar, como você viu a participação dos seus colegas universitários e estudantes do caso da Paraíba aqui nesse encontro? Então, eu vejo que eles têm muito interesse nesse tema central dos BRICS no século XXI, tanto é que eles vieram da Paraíba de ônibus, passaram 3 dias viajando só para participar do evento. Então eu percebo, daí a gente percebe a importância que esse tema e essa conferência teve antes da cúpula BRICS, que vai ser fechada em Fortaleza. Então essa foi uma oportunidade única que a gente teve de tentar fazer parte do que vai acontecer em julho em Fortaleza. E finalizar mesmo, e a sua participação na organização, sendo uma pessoa que fala fluentemente o inglês, fala o mandarim, e ajudando a construir esse consenso e esse encontro, como é que você se sentiu pessoalmente? Eu me senti fazendo o que a gente tentava fazer na universidade. A gente sempre tem os modelos universitários de diplomacia, então a gente sempre ensaia isso. Então hoje eu estive fazendo na vida real o que a gente faz na faculdade nos projetos de extensão. Então foi extremamente gratificante, eu fiquei bastante emocionada, na verdade, por poder praticar o que eu faço na faculdade. Você saiu da Paraíba e veio para o Rio de Janeiro.
E como é que você mandaria uma mensagem em mandarim para o pessoal do Rio? Eu gostaria de agradecer primeiramente, 谢谢你们，谢谢大家，因为你们对我很友好，所以我很高兴在这里这个会议。Agradecendo pela hospitalidade de todos aqui para esta conferência e espero voltar em breve. Obrigado. Walter, você teve um papel importante não só na confecção, pela sua técnica de conhecimento informático, de design, etc., no sentido da gente formatar o evento e realizar a sua divulgação. E você também teve uma atuação direta no evento, você fala fluentemente o inglês, você ajudou muito a organização para a realização disso. Como você se sentiu desenvolvendo esse trabalho? Que, além dessa opinião que você já deu sobre a questão diplomática e o relacionamento, mas nesse trabalho operativo e da importância disso para o sucesso do evento. Então, quando eu fui convidado a participar da organização, eu fiquei muito emocionado, porque eu percebi que seria algo muito grande. E eu tive que me preparar bastante, porque o comprometimento com o sucesso do evento, ele se dá previamente, não só nos dias do evento. E, pessoalmente, eu pude conhecer pessoas muito interessantes em várias áreas, tanto da área de produção, quanto da área acadêmica mesmo, dos professores, dos conferencistas, dos debatedores. E a minha participação, ela foi, acredito que sólida, eu tentei fazer o melhor que eu pude para a conferência, para que ela tivesse êxito. Na experiência que eu já participei de outros eventos lá na Paraíba, então eu tentei passar o máximo que eu aprendi durante esses últimos anos nos eventos produzidos em João Pessoa, em relações internacionais, eventos de nível médio, de porte médio na verdade, e eu acredito que foi um sucesso. Tivemos alguns imprevistos, mas isso acontece em qualquer tipo de evento, então foi um sucesso. E como é que você viu os intelectuais, as delegações dos diversos países presentes aqui? Como é que foi esse relacionamento seu com eles? Então, meu relacionamento com eles foi muito contínuo. Eu tive que lidar com os conferencistas diariamente para saber o que eles precisavam, se eles tinham algum tipo de demanda que não tinha sido atendida. Então, a diferença de um para o outro, eu acredito que dá para se notar culturalmente a diferença cultural entre as delegações. Mas foi muito gratificante, eu pude entender bem como lidar com pessoas de outro país de maneira mais direta e perceber as especificidades de cada um. Isso é o mais importante, eu acredito que aprendi bastante. Na prática, como lidar com o estrangeiro ou outro de maneira culturalmente aceitável, educada e sem ter um atropelo. Muito bom. Muito obrigado. Encerramos o programa com mais um episódio do CECI de Cena Aberta, falando sobre a produção de vinhetas. Olá, seja bem-vindo ao CECI de Cena Aberta. Imagens em 3D sempre dão um charme especial a qualquer produção. E para que você possa caprichar nos seus vídeos, no programa de hoje, o designer em 3D Vitor Balbio vai dar algumas dicas sobre como utilizar este recurso. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a criar uma vinheta em 3D utilizando o OpenShot. Aproveite as dicas e explore todo o potencial do seu vídeo. O CECI de Cena Aberta está no ar.
Olá pessoal, o programa hoje é sobre 3D. E para falar desse assunto tem um cara que conhece tudo, que é o Vitor Balbio da Cogumelo Softwork. Beleza, Vitor? Tudo bem, Cadu. O que é necessário aí para os nossos telespectadores fazer uma boa cena 3D? Bom, Cadunico, tem alguns fatores que são importantes quando você for desenvolver uma cena. Um deles, um dos principais, seria a parte de iluminação. Se preocupar com a forma que a luz rebate nos objetos, com a forma interage nos objetos. Uma outra deles seria a composição dos objetos. Se esses objetos estão adequados para o cenário que você quer preparar, se eles condizem com a realidade daquele ambiente. A parte de texturização também é importante. Você se preocupar se um objeto tem uma textura de madeira ou um objeto tem uma textura de metal, em locais que fazem sentido que essas texturas estejam. Então, na verdade, quando você monta uma cena em 3D, é um conjunto de objetos, um conjunto de fatores que vai determinar se essa cena vai ficar com uma boa qualidade ou não. Entendi. E numa vinheta, uma simples vinheta que é o caso aqui do programa, onde as pessoas vão aprender a fazer. Tem alguma dica, alguma coisa? Bom, um dos fatores principais quando você desenvolve uma vinheta é você ter atenção em relação à marca. Porque quando você trabalha com a vinheta, você está trabalhando com a marca da empresa e da forma com que essa marca vai se interagir com o cliente final. Então é importante você entender sobre o que é a empresa, o que ela se presta a fazer e a imagem que ela quer passar para o cliente. Porque é através da vinheta que você vai criar essa conexão entre a empresa e o cliente final. Então, se vocês gostaram do Vitor Balbio, aí vai mais uma dica: animação para jogos com Blender, do Alan Brito, onde ele foi citado aqui na página 20. Ele fala do projeto dele, o projeto Ruínas, que é um cenário interativo, certo? No próximo bloco, vem um tutorial onde vocês vão aprender a interface do Blender e uma modelagem. Até lá! Assista agora ao tutorial com Cadu Nico sobre como criar vinhetas em 3D utilizando o OpenShot. Bom, até agora nós trabalhamos com vinhetas em 2D, scroll em 2D, mas o OpenShot ele tem recursos também de fazer vinhetas em 3D. Ou seja, você quer fazer uma vinheta de transição, uma vinheta de chamada e quer usar os recursos 3D, é muito legal, porque quem está trabalhando por trás é um software 3D livre chamado Blender, que nas aulas futuras nós vamos aprender a trabalhar com ele também, certo? Então, para puxarmos as vinhetas 3D no OpenShot, basta vir aqui em títulos, novos títulos animados. Mas antes, você tem que dizer para o OpenShot aonde está o Blender. O Blender tem que estar instalado na sua máquina, certo? E você tem que dizer o caminho onde está instalado. No caso dessa máquina aqui, ele está na pasta pessoal, eu tenho a pasta Blender e o executável Blender. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente venho com o botão direito do mouse, propriedades, e eu tenho o meu caminho do Blender aqui, ó, toda a pasta. Seleciono ela, botão direito, copiar, certo? Volto aqui para o meu OpenShot, editar, preferências, e eu tenho o caminho executável Blender. Colo, Ctrl V e faço barra Blender e fechar. Não tem OK, não tem nada. Então, a partir de agora, toda vez que vier a vinheta 3D, é o Blender por trás que está executando. Então, vamos aqui de novo em título, novo título animado. Eu tenho aqui vários títulos prontos, dos mais variados e das mais variadas configurações. Nós vamos ver dois tipos de vinheta, uma vinheta que envolve texto e uma vinheta que envolve imagem. Qualquer outra no nosso leque aqui é variação dos dois tipos, certo? Primeiro vamos começar com a de texto. Aqui eu tenho sempre o nome do arquivo, no caso aqui vamos digitar CCID.
E o título, ou seja, um nome que vai aparecer aqui, que essa vinheta ela vai explodir, certo? Então eu escrevo também CCID. Definido isso, eu começo a renderizar. Eu clico aqui em Render. Depois de renderizado, a animação vai para a área aqui de projetos. Então é só vermos como ela funciona. CCID, ele vai lá e explode. Para jogarmos para o projeto, basta clicar e arrastar e jogar aqui e pronto. Temos ele no projeto. Certo. Mas o projeto de vinhetas de imagens? Estou aqui com a cena zerada, mais uma vez, e vou importar os arquivos de imagem. No caso aqui são 4. Clico no primeiro, clico no último e adicionei. Está aqui os 4 projetos. Por quê? Quando eu puxar a vinheta de imagem, ele vai ver quem de imagem está na área de projetos. Então agora vamos aqui em título, novo título animado. Eu venho aqui na vinheta de moldura, escrevo CCID, cena aberta, e pego a primeira imagem que eu puxei, que é essa aqui, a segunda imagem, que é essa, a terceira imagem, que é essa, e a quarta imagem, que é essa. Aqui eu posso definir o tamanho da animação. Ela tem uma velocidade default, ou 2 vezes maior, 3 vezes, 4 ou 5. Eu vou deixar como padrão. E clico em renderizar mais uma vez. Pronto, ele volta para 1 e começa a renderização. Finalizada a renderização, né, a área de projetos fica com as fotos e no final a vinhetinha já renderizada direitinho. Mais uma vez, é só segurar o clique e arrastar aqui para a timeline e apertar play, coisa rola. Tá aqui a vinheta bonita. Agora o próximo passo é renderizar essa cena. Lembra no programa passado que a gente renderizou no Kdenlive? Todos os conceitos discutidos sobre renderização permanecem também no OpenShot. Então aqui é muito mais você saber aonde renderizar e como setar o seu render do que qualquer outra coisa. Então como é que a gente renderiza no OpenShot? Eu venho nesse botão vermelho aqui e mando renderizar. Eu dou um nome ao meu projeto, sei lá, fotos voadoras. Aqui eu tenho vários perfis, como eu tenho no Kdenlive, eu coloco logo todos para a gente dar uma olhada. Eu posso colocar como destino um MP4, então eu coloco HD 720, 30 frames por segundo, resolução de média para alta. Aqui eu defino a pasta onde eu vou exportar. Lembra como a gente fez no Kdenlive? Eu venho aqui em outras, vou na área de trabalho, projeto, render e mando abrir. Aí que o nome já está, fotos voadoras, e mando exportar o vídeo. Mas agora, uma vez renderizado, nós vamos lá na pasta, área de trabalho, projetos, render, fotos voadoras, abrir com VLC. Está aqui as fotos renderizadas direitinho. Então, nos próximos programas, nós não vamos mais trabalhar com vídeo, e sim com animação. Vamos aprender a criar vinhetas 3D com o Blender. Até o próximo programa. O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.